tenho a guarda compartilhada, mesmo assim preciso pagar pensão? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de responder a pergunta tema do vídeo de hoje, preciso te dizer que existe mais de um tipo de guarda e por essa razão você precisa entender o que significa a guarda compartilhada. Primeiramente, é importante frisar que o casal que está em processo de separação deve ter em mente que a relação existente entre eles pode até ter chegado ao fim, porém a relação afetiva entre pais e filhos não. Manter uma relação forte e estreita entre pais e filhos é fundamental para garantir o crescimento emocional e saudável das crianças. A lei traz duas possibilidades para a fixação da guarda dos filhos menores, que são a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral, que também é chamada de guarda exclusiva, ocorre quando um dos cônjuges abre mão da guarda dos filhos em favor do outro, ou quando a briga existente entre o casal é tão acentuada que, apesar de ambos quererem exercer a guarda, o juiz precisará escolher apenas um, para garantir o melhor interesse das crianças. Dependendo das circunstâncias, se o juiz entender que nenhum dos pais tem condições de assumir a guarda dos filhos, poderá conceder a guarda e a responsabilidade da criança a uma terceira pessoa, como por exemplo, um avô ou avó que assumirá as responsabilidades e os cuidados do neto em substituição dos pais. E quais seriam essas condições que são observadas para a concessão da guarda? A escolha da pessoa é sempre pautada por condições pessoais e disponibilidade de cuidado do menor. E isso nada tem a ver com a questão financeira. Terá melhores condições de assumir a guarda aquele que tiver uma relação de afeto mais próxima, que possa garantir a manutenção do convívio do menor com o grupo familiar, que seja apto a prover a segurança e estabilidade emocional e que tenha disponibilidade de realizar os cuidados diários necessários ao regular desenvolvimento da criança. Mas como nesse tipo de guarda existe o inconveniente de privar o menor da convivência diária e contínua com um dos genitores, que fica limitado ao período estabelecido para visitas em dias pré-determinados, atualmente as decisões judiciais passaram a priorizar a fixação da guarda na modalidade compartilhada. E o que seria então essa guarda compartilhada? Bom, como o próprio nome já diz, é o tipo de guarda que as responsabilidades e cuidados dos filhos menores são compartilhados entre genitores que já não residem juntos na mesma casa, mas continuam igualmente responsáveis pelo exercício do poder familiar e, com isso, conseguem manter um convívio mais próximo dos filhos, mesmo quando os menores tenham a sua residência fixada somente na casa de um deles. Para que esse tipo de guarda dê certo, é extremamente importante que os genitores tenham um bom diálogo e não permitam que as desavenças pessoais interfiram na boa relação entre pais e filhos, uma vez que deve imperar sempre o melhor interesse da criança ou do adolescente. A guarda compartilhada mantém os genitores em nível de igualdade no momento de tomar decisões e propicia um convívio mais proporcional de ambos com seus filhos. Mas isso não pode ser confundido com a imposição de alternância de lares, que pode trazer prejuízos para a rotina da criança. Na prática, apesar de não haver previsão legal e ser pouco utilizado no Brasil, o revezamento de lar pode ocorrer excepcionalmente na modalidade de guarda unilateral, quando as circunstâncias demonstrarem que a alternância ou revezamento de lar seria a melhor opção para a criança. Nesse tipo de situação, dizemos que é uma guarda alternada e não compartilhada, considerando que o menor passará parte do tempo na casa de um genitor e, na sequência, o mesmo período na casa do outro, tipo um mês na casa de cada um. E nesse período, o genitor que estiver com a criança assumirá com exclusividade suas responsabilidades. Finalmente, é importante ressaltar que, se não tiver acordo entre os pais, as decisões judiciais para a fixação da guarda será sempre pautada no melhor interesse do menor, independente de qual seja a vontade dos seus genitores. Em outras palavras, importa dizer que só assumirá a guarda e responsabilidade do filho aquele que possuir as melhores aptidões para desempenhar esse papel, conforme alguns critérios estabelecidos na lei.
Bom, agora que você já sabe o que significa guarda compartilhada, eu volto à pergunta do tema do vídeo de hoje. A pensão alimentícia é devida mesmo quando os pais dividem a responsabilidade na guarda compartilhada? A resposta é sim. Mesmo nessa modalidade, a pensão é devida. O Instituto da Guarda não pode ser confundido com as obrigações alimentares, que devem ser custeadas pelos genitores de forma proporcional às suas capacidades econômicas. Ou seja, mesmo que a guarda seja compartilhada entre os genitores, a fixação da pensão alimentícia deve ser estabelecida em favor dos filhos menores, para que seja garantido não só o sustento, como também o mesmo padrão de vida gozado por seus pais. Se a pensão alimentícia não for livremente fixada pelos pais, na forma de um acordo que estabeleça o rateio das despesas, poderá ser fixada judicialmente pelo juiz, que irá analisar as circunstâncias de cada caso concreto e as provas que forem apresentadas no processo. Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários. Até a próxima!